Começa agora o episódio 2 de Hora Bolas. No episódio de hoje, vamos falar de esportes americanos. Toca vinheta, Filo. Obrigado, Maria. Começa agora o segundo episódio de Hora Bolas. Maria, que hoje, na verdade, está mais pra Mary, né? Hoje a gente vai falar um pouco de esportes americanos. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque e estou aqui com os meus co-apresentadores. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco das 4 principais ligas de esporte dos Estados Unidos, né? A NBA, a NFL, a MLB e a NHL. A gente vai falar um pouco dos times que deixaram de existir ou mudaram de cidade, mudaram de nome ao longo dos anos, não é isso, Henrique? Pois é, exatamente. E só para dar uma explicação rápida antes, nos esportes americanos, os times são franquias. Não são igual os times de futebol no Brasil, na Europa, no resto do mundo. As franquias, elas têm um dono e elas são vinculadas à liga. Por exemplo, a franquia de futebol americano é vinculada à NFL. A liga, ela tem o poder de escolher quem é o dono que vai começar, vai abrir uma franquia, e ela pode, inclusive, forçar esse dono a vender a franquia. Em compensação, esse dono ele tem gerência total e ele pode também decidir mudar a franquia de cidade. Por isso, a gente vai falar tanto aqui das mudanças de cidade dos diversos times. Se eu tenho uma franquia, por exemplo, em Chicago e eu resolver que eu quero agora me mudar para Miami, porque em Miami o mercado é melhor, o estádio é melhor, etc. Se a liga aprovar, eu mudo a minha franquia para Miami, eu mudo o nome do time se eu quiser. E é isso, o time é meu, eu posso fazer basicamente o que eu quiser com ele, desde que a liga aprove. Então acho importante fazer essa distinção aí, né, antes de começar o episódio, só para que todo mundo entenda bem essa parte. E também antes da gente começar a falar aqui, vale lembrar que a gente não vai falar especificamente das formações das ligas, porque também durante essa história aí dos esportes americanos tem muita mudança, as ligas diferentes que se uniram nos 4 esportes. Então a gente vai só citar um pouco essas formações na hora que foi importante para mudança das franquias, mas a gente não vai entrar a fundo nelas e de repente mais para frente a gente faz um outro episódio só sobre esse tema. A gente começa falando, então, da NBA, talvez a liga mais popular ainda aqui no Brasil. Vou até, na verdade, trazer essa pergunta aqui para os meus co-apresentadores. A NBA, vocês acham que a NBA hoje em dia ainda é a liga mais popular no Brasil ou você acha que a NFL já passou? A NFL está crescendo bastante, né? Bastante. Agora, nos últimos 10, 15 anos, tem sido um boom enorme. Olhando os números de seguidores aqui no Instagram e no Twitter, para ter uma ideia, a NBA Brasil, né, tem 300 mil no Twitter e 900 mil no Instagram. Enquanto a NFL Brasil tem 150 mil no Twitter e 300 mil no Instagram. Então, assim, tá crescendo bastante, mas ainda fica atrás. A NBA tem muito mais história no Brasil, né? Porque o basquete é um esporte que a gente é familiarizado já há muitos anos. O futebol americano é um esporte mais recente aqui, mas, como o Henrique falou, acho que está crescendo muito mais rápido e tende aí a passar nos próximos anos, eu acho. Se você pegar a audiência de Super Bowl, dos playoffs da NFL, acho que chega ali bem perto, até mais do que a NBA mesmo. Verdade, verdade. Mas então, independentemente disso, a gente vai começar com a NBA mesmo. E como o Filó falou aí no começo, a NBA é uma dessas ligas que foi formada através de várias junções de diferentes ligas ao longo dos anos. A primeira temporada da NBA com esse nome de NBA foi em 1949, 1950. Naquele ano eles tinham 17 times participando da NBA, e muitos deles de cidades muito pequenas, tá? Alguns exemplos aqui para vocês. Tinha um time de Sheboygan, Wisconsin, tinha um time de Waterloo, tinha um time da gloriosa Davenport, Iowa, e até por isso muitos desses times fecharam as portas muito rápido, porque eles não tinham condições de se manter e competir contra os times maiores de cidades como Nova York, Washington, Filadélfia. Então, da primeira temporada, tipo, em 49, 50 até 54, 55, a NBA saiu de 17 times e caiu para 8. E aí entra aqui no primeiro time que a gente vai falar um pouco mais, que foi o antigo Baltimore Bullets. Foi o último time na história da NBA a fechar as portas. Depois tiveram franquias que, né, mudaram de nome, mudaram de cidade, mas fechar de vez, o último foi o Baltimore Bullets. Mas esse não é o Baltimore Bullets que virou o Washington Wizards de hoje em dia. É um antigo Baltimore Bullets que fechou em 54. Daí para frente, a NBA cresceu, especialmente aí nos anos 70,
Depois teve a união da NBA com a antiga ABA. Foi uma das coisas que realmente impulsionou aí o crescimento da NBA como liga e aumentou muito assim a popularidade da liga. Então, só para falar um pouquinho dessa junção aí da ABA com a NBA, ocorreu em 1976, antes da temporada 76-77. A ABA tinha vários times, mas passaram 4 times apenas para a NBA. Esses 4 times ainda existem hoje em dia e são o Denver Nuggets, o Indiana Pacers, o San Antonio Spurs e, na época, o que era chamado de New York Nets. Foi um time que mudou bastante ali na região metropolitana de Nova York. Antigamente, como eu falei, era New York Nets, aí depois se mudou para Nova Jersey e agora é Brooklyn Nets. Mas então, para falar um pouco das mudanças de cidades aí, né, das relocações, como o pessoal chama nos Estados Unidos, eu vou começar falando de 2 dos talvez que sejam mais curiosos, assim, né? Que tem os nomes que fazem menos sentido. O Los Angeles Lakers e o Utah Jazz. O Los Angeles Lakers, que a tradução ao pé da letra significa os lagueiros de Los Angeles. E não tem lago nem lagueiro em Los Angeles, né? Os lagueiros de Los Angeles, na verdade, tem esse nome porque o time é originalmente de Minneapolis, né? No estado de Minnesota, onde hoje tem o Minnesota Timberwolves. Mas Minneapolis é uma cidade que tem vários lagos em volta, né? A famosa região dos Grandes Lagos, né? Que a gente aprende nas aulas de geografia. Então o time foi fundado em 1948. Naquela época os nomes eram um tanto quanto interessantes, né? Então eles apelidaram o time de os Lagueiros de Minneapolis. E aí, em 1960, o time se muda de Minneapolis e vai para Los Angeles, mas mantém o nome. E vira o Los Angeles Lakers, que hoje é a maior franquia e o maior time da NBA, um time com maior títulos e tudo isso. E aí, o outro time com nome interessante é o Utah Jazz. E Utah não tem nada de jazz, né? Na verdade, jazz é até um gênero musical que geralmente é mais associado com a população negra, né? E Utah não é exatamente um estado que tem uma grande população negra. Então, a história do Jazz, na verdade, era que o time era de Nova Orleans, que aí sim é uma cidade que é extremamente conhecida pela música e pelo jazz, e se mudou de Nova Orleans para Utah, para Salt Lake City, onde eles estão hoje, em 1979, e também mantiveram o nome, né? Com o tempo, né, depois de tantos anos, o nome, mesmo não fazendo sentido originalmente, já tá muito associado à cidade nova, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a ver o Lakers, eu nem pensei assim no porquê daquele nome, e acho que já tá bem enraizado na mente das pessoas. Com certeza. Não, sem dúvida. E algumas outras mudanças interessantes aqui ao longo dos anos foram casos mais engraçados, assim, relativas a cidades específicas. Então, por exemplo, o Golden State Warriors, que é hoje aí o bicho-papão da NBA, na verdade, originalmente era de Filadélfia. O time se chamava Philadelphia Warriors, foi fundado em 1946. O caso da cidade de Filadélfia é interessante porque o Philadelphia Warriors ficou em Filadélfia até 1962, muda de dono, né? Ele é vendido e o dono mora em São Francisco. E aí Filadélfia, que é uma das principais cidades aí dos Estados Unidos, acaba ficando sem um time da NBA até o ano seguinte. Em 63, o antigo Syracuse Nationals se muda para Filadélfia e vira o que é hoje o Philadelphia 76ers, que, na minha opinião, aí, é um dos times que tem um dos nomes mais legais de todas as ligas americanas. Um outro caso interessante é o caso de San Diego, né? San Diego, coitado, é uma cidade que não consegue manter time de nada. San Diego, aparentemente, teve 2 franquias da NBA ao longo dos anos. A primeira delas foi o San Diego Rockets, que foi fundado em 1967, durou míseros 4 anos em San Diego. E aí se mudou para Houston, onde hoje é o Houston Rockets. Mas aí San Diego ganha uma franquia nova. 7 anos depois, o antigo Buffalo Braves se muda para San Diego e vira o San Diego Clippers, em 1978. Aí o pessoal de San Diego tá lá comemorando tudo de novo. 6 anos depois, San Diego Clippers se muda para Los Angeles e San Diego de novo perde a sua franquia. É engraçado ver que San Diego é uma daquelas cidades que aparentemente tem algum interesse de trazer a franquia, mas não consegue reter as franquias, né? É um caso realmente difícil de entender o porquê que tanto time sai de San Diego. É meio triste até, né? Que San Diego é muito pertinho de Los Angeles, né? Perdeu o Clippers para Los Angeles, agora perdeu o Chargers para Los Angeles, então acho que isso atrapalha um pouco a retenção dos times em San Diego. A gente vai falar mais pra frente da NFL, mas já falando de San Diego, depois de perder o San Diego Chargers, que foi para Los Angeles em 2017, no futebol americano, San Diego é a maior cidade, né, a maior região metropolitana, que eles chamam de San Diego Tijuana, que é ali na fronteira com o México.
a maior região metropolitana americana sem um time de futebol americano. Então fica ainda mais confuso entender exatamente por que os times lá não funcionam tão bem. Impressionante. Aí também não tem da NBA agora, então realmente é uma cidade bem grande de um time só o San Diego Padres da Major League Baseball. E aqui, só para fechar a parte da NBA, alguns times rodaram bastante os Estados Unidos até chegar onde estão hoje, né? Por exemplo, o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, na verdade, começou em Buffalo, chamava o Buffalo Bisons. Aí se mudou para Tri-Cities, que é uma região onde tem 3 cidades, em Iowa, chamava o Tri-Cities Blackhawks. Aí depois se muda para Milwaukee, aí vira o Milwaukee Hawks. Depois se muda para St. Louis, onde até chegaram a ganhar um título da NBA em St. Louis. E finalmente se muda para Atlanta em 1968. Outro time que rodou bastante os Estados Unidos é o atual Sacramento Kings. O Sacramento Kings começou em Rochester, fica no estado de Nova York, chamava o Rochester Royals. Depois se mudou para a gloriosa Cincinnati, virando Cincinnati Royals. E ficou em Cincinnati por bastante tempo, ficou em Cincinnati por 15 anos. Aí depois se muda para Kansas City e Omaha. Eles queriam ir para Kansas City, só que Kansas City eles não conseguiram chegar a um acordo para fazer todos os jogos do time em Kansas City. Então o time dividia os seus jogos entre Kansas City, que fica no estado de Missouri, né, presidente Trump, e Omaha, que fica no estado de Nebraska, que não é exatamente do ladinho. Então eles dividiam os jogos entre Kansas City e Omaha, se chamavam Kansas City Omaha Kings. Depois, eventualmente, o time fica só em Kansas City. E aí, em 85, o time se muda para Sacramento e é hoje o Sacramento Kings. E, finalmente, o último time que eu vou falar aqui é o atual Washington Wizards. Começou em 61, ou seja, aquele Baltimore Bullets que eu tinha falado anteriormente não é o mesmo que virou o Washington Wizards. O Washington Wizards começa em 1961 com, pasmem, fãs da NFL, o time chamado Chicago Packers, né? Mistura de Bears e Green Bay no mesmo time, virou o Chicago Packers, começou em 61, era um time de basquete. É a união criada pelo esporte. A união que vai despertar raiva em muita gente, isso sim. O Chicago Packers durou 1 ano e virou o Chicago Zephyrs, que durou mais 1 ano, e aí se mudou para Baltimore e usou o nome do antigo Baltimore Bullets. Ficou em Baltimore por 10 anos, depois se muda para Washington, originalmente com o nome de Capital Bullets, depois se muda para Washington Bullets, e em 97 ganha um nome que é o nome de hoje, o Washington Wizards, que era o time que o Michael Jordan depois jogou e tal, tudo isso. E o Bullets, ele mudou de nome porque exatamente foi considerado ofensivo, violento, ser chamado de balas, Bullets. E aqui uma última coisa na NBA que talvez o ouvinte aí mais astuto tenha percebido é que a gente não falou ainda da principal mudança que aconteceu aí nos últimos 10 anos, que foi o Seattle Supersonics saindo de Seattle e virando o Oklahoma City Thunder em 2008. E essa história de Oklahoma City é interessante porque o que aconteceu, na verdade, foi que depois que teve o furacão Katrina, o estádio do Hornets foi destruído e o New Orleans Hornets começou a jogar em Oklahoma City. E aí a liga percebeu que havia muita gente em Oklahoma City que gostava de basquete e os jogos do Hornets estavam sempre lotados. Deu muita popularidade um time em Oklahoma City. E aí, depois que o Hornets se mudou de volta para Nova Orleans, o pessoal lá de Seattle, o pessoal do Supersonics, começou a achar que talvez fosse uma boa ideia mudar o time para Oklahoma City, tendo em vista a popularidade que o Hornets teve quando estava jogando lá. Na minha opinião, essa talvez tenha sido a pior mudança aí de franquia na NBA. Pois é, para a tristeza de todos, o Supersonics acabou. Mas voltando aqui para a NFL, a gente vai falar da NFL, que é a liga que teve mais mudanças de times, né, de cidade, e também times que deixaram de existir. Então a gente vai começar falando desses times que não existem mais, ou que encerraram atividades porque tinham mais público, ou porque simplesmente faliram. Então são 49 franquias da história da NFL que já não existem mais. E entre essas 49, 10 delas eram 10 dos 12 times que fundaram a primeira federação de futebol americano nos Estados Unidos. Então, dos 12 times fundadores, 10 não existem mais. Os únicos que se mantêm são o Bears, que hoje em dia está em Chicago, e o Cardinals, que hoje em dia está no Arizona. Dessas 49, então, franquias que não existem mais, a última que deixou de existir foi o Dallas Texans. E isso foi em 1952. Então, isso mostra pra gente o quê? Que isso acontecia muito lá no passado, no início da NFL, nos tempos mais incipientes da liga, porque tinha muita falta de profissionalismo também, não tinha muito investimento financeiro naquela época.
Uma coisa interessante é que desses times que não existem mais, tem vários com nomes de times atuais, mas que não são os mesmos times. Eles deixaram de existir e depois um time com o mesmo nome foi criado. Tinha o Baltimore Colts, tinha o Brooklyn Dodgers, que Dodgers hoje em dia é o time de Los Angeles, né, do beisebol. Tinha o Cincinnati Reds, que era futebol americano, hoje em dia tem o time Cincinnati Reds do beisebol também. Detroit Tigers também, que hoje em dia é do beisebol. Kansas City Blues, que depois virou Kansas City Cowboys. Então a gente tem o St. Louis Blues na NHL e o Dallas Cowboys na NFL. Tinha Milwaukee Badgers, interessante, que é ali do estado de Wisconsin, né, que o Tanque conhece bem. Tem o time da Universidade de Wisconsin, que é o Badgers. Tinha o New York Yankees, curiosamente, do futebol americano. Tinha também o New York Giants, que é o time de futebol americano hoje em dia, mas não é o mesmo time, não é a mesma franquia, né? Tinha também Brooklyn Lions, que não é o Detroit Lions. Tinha Detroit Panthers, que hoje em dia tem o Carolina Panthers. E, como eu já falei também, o que é o Dallas Texans, que hoje em dia existem o Houston Texans. A fazer um acréscimo aí na variados times que tem associação com times de outros esportes, o New York Giants até hoje se chama New York Football Giants, para exatamente diferenciar do que era o New York Giants do beisebol. Exatamente. Para diferenciar também do New York Giants do futebol americano também, que existiu, né? Então, é muito confuso. E para fechar essa parte dos times que deixaram de existir, eu vou citar aqui só alguns times que eu achei um nome interessante, né? Como o Tanque falou da NBA também. Tinha o Evansville Crimson Giants. Alguém sabe onde fica Evansville? Desafio. Né? Estado de Indiana? Exatamente, estado de Indiana. Decorei o mapa. Morando nos Estados Unidos é fácil, né? Por último, tinha o Tonawanda Cardex. Alguém sabe onde fica Tonawanda? Essa é mais difícil. Chutaria algum estado do norte aí. Tonawanda Cardex fica no subúrbio de Buffalo. Não imagina um time chamado Tonawanda Cardex na NFL hoje em dia. Bom, e aí a gente pode passar agora para a parte dos times que mudaram de cidade e de nome também, ou só de cidade mantiveram o nome. Também a gente vai falar de alguns times que se fundiram. Assim como os times que deixaram de existir também, essa mudança de cidade era muito mais comum no início do século XX por causa das questões financeiras, da falta de profissionalismo. E muitos times eles mudavam basicamente para sobreviver. E isso aconteceu bastante também depois da Grande Depressão de 29, que quebrou a Bolsa Americana. Muitos times ali nos anos 30 acabavam se mudando praticamente todo ano. Apesar dessas mudanças até hoje, né, muitas vezes motivadas por questões financeiras, a gente vê que, por exemplo, 3 cidades, Baltimore, St. Louis e Cleveland, elas receberam times logo depois, poucos anos depois, né, da saída das suas franquias originais, que saíram com a desculpa de problemas financeiros ou falta de torcida. É um pouco contraditório. Eu acho que um pouco disso também é que deixa um vácuo na cidade, né? Então, assim, foi criada ali uma torcida para aqueles times, mesmo depois de eles terem se mudados. E aí, quando o time se muda, por exemplo, falando até aqui do Rams, que se mudou de St. Louis, que fica no meio oeste americano, e foi para Los Angeles. Ou seja, o pessoal que torcia para o Rams em St. Louis não vai torcer para o Rams em Los Angeles. Por muitas vezes esse vácuo que é deixado com o time se mudando, que acaba gerando aí uma corrente para que um novo time se crie, né? A questão da torcida sempre é o mais importante, né? Pelo menos eu acho assim, mas não para a liga, né? Infelizmente. Com certeza. Não só a liga, mas tem vezes que o próprio dono do time é quem faz essa movimentação toda para tentar conseguir um estádio moderno pago pela cidade, financiado pelo dinheiro público. Sem ele, precisa botar o dinheiro dele ali na construção. Acho até legal também, a gente vai começar a falar mais das mudanças de cidade. Quem quiser pegar o mapa aí dos Estados Unidos pode ser interessante para acompanhar e facilitar a visualização. Antes de falar das mudanças, a gente vai falar rapidinho das fusões. Alguns times já se fundiram durante alguns períodos da história. Isso foi muito comum durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque muitos atletas americanos foram para a guerra. A mais famosa delas é a história do Pennsylvania Steagles, que era a união entre o Philadelphia Eagles e o Pittsburgh Steelers, que são 2 times do estado da Pensilvânia. Oficialmente, a NFL não chamava eles de Steagles, né? Oficialmente, o nome era Phil Pitt, de Philadelphia Pittsburgh Combine, que seria, né, mistura. Popularmente, o time ficou conhecido como Steagles. Foi na temporada de 43, durante a Segunda Guerra Mundial. O time dividiu os jogos entre o Shibe Park, que era o estádio na Filadélfia, e o Forbes Field, em Pittsburgh. E ele juntou os jogadores que sobraram dos 2 times. É uma história bem famosa porque foi uma história de superação. Apesar de ter pouquíssimos atletas de alto nível, o time acabou ficando com 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Não se classificou para os playoffs, mas foi uma campanha bem honrosa do time. Esse nome Steagles que é um nome genial, né? O pessoal tem apelidado o time de Steagles. É muito bom mesmo. Pra quem não reparou, né? A mistura aí de Steelers e Eagles.
Aí, a partir do final do século XX, as mudanças ficaram cada vez menos frequentes e mais controversas, porque hoje em dia, dos anos 80 e 90 para cá, tanto a liga quanto os times já estão muito mais estabelecidos, então é um movimento hoje em dia mais difícil de ser feito, né? O Pete Rozelle, que era o comissário da NFL de 1960 até 1989, comissário, para quem não sabe, é como se fosse o presidente da liga, que é eleito até pelos próprios donos dos times. Então, esse comissário da época, que era o Pete Rozelle, ele foi responsável pela fusão em 1970 ali da EFL com a NFL, que eram duas ligas separadas, que fundidas elas se tornaram a NFL que a gente conhece hoje em dia. Para conseguir essa fusão, ele chegou a prometer para o Congresso americano, Congresso mesmo político, que não ia haver mais mudanças, para deixar uma liga mais forte e estável. Mas depois isso foi revogado por uma nova lei, mas como eu falei, elas passaram a ser mais controversas. Então vamos falar aqui da lista de franquias que se mudaram de cidade. Então foram 20 mudanças de cidade no total, e vou falar aqui as mais famosas. Em 1921, o Decatur Staleys se mudou para Chicago. E em 22 ele passou a se chamar Chicago Bears, que é o time que a gente conhece até hoje. O time original de Chicago, então, não é o Bears, é o Chicago Cardinals. Exatamente, vou chegar nele aqui já já. Opa, dei spoiler, foi mal. Spoiler de 1 minuto à frente. Em 1934, o Portsmouth Spartans se mudou para Detroit, virou o Detroit Lions. Em 1937, o Boston Redskins foi para Washington, que é o Washington Redskins. E a gente chega no Cleveland Rams, que foi um time que mudou bastante. Cleveland Rams foi para Los Angeles em 1946, virou Los Angeles Rams. Aí o Los Angeles Rams foi para St. Louis em 1995, para virar o St. Louis Rams, que o Tanque falou. E St. Louis agora está sem time de novo, porque o Rams voltou para Los Angeles agora em 2016. Foi uma das mudanças que, apesar da torcida de St. Louis, acho que foi uma das menos controversas, porque Los Angeles era uma cidade que estava precisando de time e St. Louis Rams não era um time assim que causava tanto impacto na liga. Alguém discorda? Não, eu ia dizer que não é como se fosse um segundo time indo para Los Angeles um ano depois do primeiro, né? Que seria algo muito mais difícil de se explicar. Vamos chegar aí nessa parte. Henrique tá só nos spoilers hoje. Agora foi o teaser, não foi o spoiler. Mas também tem o fato que o time já era de Los Angeles antes, né? Então não é uma mudança assim que causa tanto estranhamento. A gente teve, como o Henrique falou, o Chicago Cardinals, que foi para St. Louis em 1960. O St. Louis Cardinals foi para Phoenix, virou Phoenix Cardinals em 1988. E em 1994 o time foi renomeado para Arizona Cardinals, pegou o nome do estado inteiro em vez de só da cidade de Phoenix. Teve a mudança, como o Henrique já falou, do Los Angeles Chargers. Ele foi fundado em Los Angeles, foi para San Diego em 1961 e ficou lá até 2017. Então foram décadas aí de um time já bem estabelecido na cidade nova. E aí, um ano depois do Rams ter voltado para Los Angeles, San Diego voltou para Los Angeles também. Então, San Diego Chargers voltou a ser o Los Angeles Chargers em 2017, numa mudança que muita gente não concorda, eu também não concordo. Como eu já falei da cidade de San Diego, né, hoje em dia é o maior mercado americano sem um time de futebol americano. Na NFL, quase sempre o dinheiro acaba falando mais alto. Mas, apesar disso, Los Angeles, que é o segundo maior mercado dos Estados Unidos, atrás só de Nova York, ficou 20 anos sem time, né? De 95, foi quando o Rams foi para St. Louis, e o Chargers já estava em San Diego, até 2015, que foi quando o Rams voltou. Em 95 teve o Raiders também saindo de Los Angeles de volta para Oakland, onde começou. Seguindo aqui nas mudanças de cidade, a gente teve Dallas Texans, mas na verdade Dallas Texans deixou de existir, então outro Dallas Texans surgiu, então esse é o segundo Dallas Texans. Dallas Texans foi para Kansas City em 1963, foi renomeado como Kansas City Chiefs, que inclusive é o último campeão do Super Bowl. O Oakland Raiders, que a gente já citou aqui, time que foi para Los Angeles, era um time de Oakland e foi para Los Angeles em 1982, voltou para Oakland em 1995, e agora, nesse ano, a partir de 2020, agora o Las Vegas Raiders também é uma mudança muito, muito controversa. A gente tem também o Houston Oilers, que se mudou temporariamente para Memphis em 1997, passou a se chamar Tennessee Oilers, mas aí depois ele se mudou permanentemente para Nashville em 98, ainda como Tennessee Oilers, e depois em 99 ele foi renomeado como Tennessee Titans, que é o time que a gente conhece atualmente, então uma confusão aí de nome, cidade, mas tudo ali no estado Memphis. Para fechar, a gente tem uma história bastante famosa, que é a história do Baltimore Colts, que virou o Indianapolis Colts, que a gente conhece hoje em dia, em 1984. O Baltimore Colts é um time que tinha 3 títulos antes da NFL atual, e ele foi campeão do Super Bowl em 1970, com o John Unitas, que é um quarterback bem famoso da história da NFL. E aí, depois desse sucesso da década de 70,
time começou a ter vários anos de temporadas ruins, sempre terminando em último na sua divisão. Foram 9 anos consecutivos com temporadas com mais derrotas do que vitórias. Ele bateu o recorde de pontos sofridos numa temporada, bateu o recorde de menos sacks feitos numa temporada, bateu o recorde também de menos punts retornados numa temporada. Teve jogo que o time não passou nem do meio campo contra o Buffalo Bills, então foram assim, anos realmente péssimos na história do Colts. Não passar do meio campo contra o Buffalo Bills, sem dúvida, é a pior dessas estatísticas aí. Com certeza, né? E aí, depois da temporada de 82, o Colts terminou 0 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Então, ele ficou na primeira posição do draft para selecionar o quarterback de Stanford, que era o John Elway. Assim, todo mundo sabia que ia ser a primeira escolha, que era o melhor jogador. O Colts, na época, era tão ruim que o Elway se recusou a jogar no Baltimore Colts. Ele tinha sido draftado também pro New York Yankees como jogador de beisebol, que é uma coisa que acontece às vezes. Então ele usou isso como negociação para ir pro Denver. Ele falou, se vocês me botarem no Colts, eu vou jogar beisebol. Então a liga decidiu aceitar a mudança dele pro Denver Broncos. E aí o Colts entrou numa desgraça maior ainda, a torcida tava puta já, então não tinha muito o que fazer. Depois dessa desgraça toda, a cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, fez uma oferta para comprar o Baltimore Colts. A cidade de Baltimore não conseguiu persuadir o time a ficar. Isso gerou uma das histórias mais famosas do futebol americano, que em 29 de março de 1984, os torcedores do Colts literalmente acordaram sem o time na cidade. De um dia para o outro, o time se mudou. Às escondidas, no meio da noite, alugou caminhões, levou todo o equipamento, toda a infraestrutura do time para Indianápolis contra o processo legal que estava rolando ainda sobre a cidade manter o time. Acabou que a cidade de Baltimore perdeu esse processo na justiça e os torcedores voltaram a ter um time em 95 com o Baltimore Ravens. Quem ficou órfão também foi a banda do Baltimore Colts. A banda ficou em Baltimore. Ela não foi com o time para Indianápolis e ela participava de desfiles e etc. por todos esses anos em Baltimore, até que o Ravens voltou e ela voltou a ter um time, né? Tem inclusive um documentário da ESPN, banda que não morria. É uma história bem legal, realmente. Fica aí a nossa indicação também para vocês assistirem. A parte da NFL aqui, vou falar só da história do Cleveland Browns, que também não chegou a ser uma mudança, mas é uma realocação, digamos, controversa, que até hoje é famosa na história da NFL como a mudança. O que aconteceu foi que em 95, o dono do Browns, que era o Art Model, ele queria mudar o time, que é um time bem tradicional da cidade de Cleveland, ele queria mudar o time para Baltimore, que na época, em 95, já estava sem time, né? Então a cidade de Cleveland também entrou com um processo contra o dono para manter o time em Cleveland. Os fãs que tinham direito aos ingressos de temporada também foram contra a mudança. A própria NFL. Então todas essas partes se juntaram. A liga, os fãs, a cidade de Cleveland e o Art Model, que era o dono do time, eles conseguiram chegar num acordo. O que aconteceu? O Cleveland Browns foi para Baltimore, virou o Baltimore Ravens, só que na verdade toda a história do Cleveland Browns permaneceu em Cleveland. Na prática, o Baltimore Ravens era um time novo, então ele entrou na liga como um time de extensão da liga em 95, o Baltimore Ravens, como time zerado. O Cleveland Browns deixou de existir em 95, mas esse acordo também tinha prometido à cidade de Cleveland e à torcida que o Cleveland ia voltar no futuro. Então o que aconteceu? A NFL obrigou a cidade a demolir o estádio do Cleveland e criar um estádio novo. Então esse processo demorou 4 anos. E aí quando acabou em 99, o Cleveland Browns voltou a existir como um time de expansão, mas pegando a história toda, todas as estatísticas e títulos do Cleveland Browns antigo. É uma história bem confusa mesmo, mas é isso aí. Browns virou Ravens, levou tudo para Baltimore, mas no histórico o Browns ficou como Browns. O Browns se manteve como time só, né? Exatamente. É como se ele só tivesse tirado ali um descanso de 95 a 99. Na prática é isso, né? E o Ravens também na prática é só um time novo que surgiu em 95. E passando para Major League Baseball agora, a MLB é a liga mais antiga, é o esporte americano mais antigo estabelecido. Grande parte das mudanças dela, na verdade, aconteceu antes de 1900. Chegou a ter 4 ligas diferentes competindo, até que de 1901 para frente ficou só a National League e a American League, que hoje são as 2 conferências, nacional e americana, que em 1903 se fundiram e daí em diante virou a Major League Baseball. Na verdade, a última vez que um time de beisebol faliu foi em 1902. O Baltimore Orioles, que existiu por 2 anos na Liga Americana e faliu. Daí em diante não teve nenhuma outra falência pela história inteira da Major League, ou seja, são agora 118 anos sem falir, né? Toda essa parte de falências e times sem dinheiro aconteceu antes.
E aí, só nos anos 50 foram existir mudanças de time. E a maioria delas pelo mesmo motivo. Queda de público nos estádios, competição com outro time da mesma cidade e desejo de um estádio melhor, maior. Então, quem estreou essa era de mudanças foi o Boston Braves, que ficou por 77 anos em Boston. Ele é o time original de Boston. E em 1952 se mudou para Milwaukee, virou Milwaukee Braves, que depois viria a ser o Atlanta Braves. O Boston Braves ele era o time original de Boston, ele era o maior time de Boston, até que o Red Sox começou a crescer, começou a ganhar títulos, enquanto o Boston Braves, na verdade, só teve uma World Series, só tinha ganho em 1914. O Boston Red Sox, por sua vez, tinha 5 World Series já, então começou a tomar a cidade de Boston para si. Com a audiência do Braves caindo cada vez mais, eles decidiram se mudar para Milwaukee em 52. Isso aí foi o pontapé inicial para vários times que estavam satisfeitos com a própria cidade procurarem suas mudanças também. Nessa época eram só 16 times na liga. Na sequência a gente teve o St. Louis Browns. Ele em 53 decidiu se mudar para Baltimore e aí reviveu o nome Baltimore Orioles. E o nome Baltimore Orioles é o Oriole, que é o pássaro símbolo do estado de Maryland, que é onde fica Baltimore. Ele é conhecido em português como corrupião laranja ou corrupião de Baltimore. E, inclusive, ele é um pássaro preto e laranja, ou seja, aquele pássaro símbolo do Orioles não está colorido, ele é daquela cor mesmo. Aqui no Orabolas você também aprende sobre pássaro. Biologia você vê aqui também. Biologia aviária. É o famoso Icterus galbula. Aqui nós damos até o nome científico dele, se você quiser procurar. O corrupião laranja, ou corrupião de Baltimore, na verdade é um passarinho, né? Ele é um sabiá. Exatamente. É mania de grandeza americana. Mas ele é um passarinho. Cardinals também é um passarinho. É um bichinho fofinho, né? Inclusive, tem tantos times com nome de pássaro que vale até, quem sabe, um episódio só sobre os times com nome de pássaro. Só na NFL são 6. É a boa. Tem até pássaro que não existe de verdade, né? Isso aí a gente vai deixar pra outro episódio. É o segredo. Continuando, o Philadelphia Athletics deu 5 World Series em Filadélfia, mas tinha começado a perder audiência e perder público pro outro time da cidade, que era o Philadelphia Phillies. Então, em 54, ele decidiu se mudar e escolheu ir para Kansas City. Inclusive, você vai ver que uma grande tendência da mudança dos times de beisebol é a mudança de direção ao oeste. Eles eram todos concentrados na costa leste, que é onde os Estados Unidos começaram, é onde se desenvolveu primeiro, portanto, onde o esporte se desenvolveu primeiro. E eles começaram a se expandir para o oeste. As cidades do oeste já tinham crescido, já tinham se desenvolvido, e aí o esporte foi se nacionalizando. O Philadelphia Athletics foi então para Kansas City em 54 e ele foi comprado por um empresário que, por acaso, tinha um estádio em Kansas. Quem não tem um estádio de Quem beisebol? não tem estádio? Eu tenho. Vocês não têm, não? Eu tenho um em miniatura aqui, ele tem uns 10 centímetros. O meu time, que é o Rio de Janeiro Sabiás, joga no meu estádio de beisebol. Se aí você criou no videogame, né? Só se for. Bem, então aí começou o Kansas City Athletics, que também se mudaria 13 anos depois para Oakland. E aí, em 57, teve talvez a mudança mais famosa do beisebol, porque foi uma mudança dupla. Em Nova York tinha 3 times de beisebol. Tinha o New York Yankees, tinha o New York Giants e tinha o Brooklyn Dodgers. E, obviamente, 3 times para uma cidade é coisa demais. Polo Grounds, que é um estádio famosíssimo, histórico. Bom, já era um estádio velho, numa área que já não era mais tão boa, ninguém mais queria ir, e o New York Giants queria um estádio novo. O Brooklyn Dodgers também queria um estádio novo, também estava sofrendo com a queda de público ali no Brooklyn, que fica do lado de Manhattan. O dono do Brooklyn Dodgers começou discussões com a cidade de Los Angeles para levar o time para o oeste e viu ali um mercado ótimo, né? Uma chance perfeita para você criar um grande time, porque não existia literalmente nada do meio dos Estados Unidos para o oeste. A liga aceitou essa mudança, mas com uma condição. Fossem relocados 2 times para a costa oeste. Tanto porque ia ser um time só no meio do nada, como porque não ia ter rival, como porque ia ser uma viagem muito mais difícil. Bem, o que o dono do Brooklyn Dodgers fez? Começou a falar ali no ouvido do dono do New York Giants, sugerindo que esse também fosse para a costa oeste. O dono do Giants, na verdade, já queria se mudar, estava até em conversas com a cidade de Minnesota, estava ali naquela negociação já bem avançada até. Porém, o dono do Giants também foi procurado pelo prefeito de São Francisco. O dono do Giants acabou sendo convencido que realmente valia a pena fazer essa mudança, cruzar os Estados Unidos e fundar o beisebol na Califórnia, basicamente.
E assim foi, no fim de 57, os dois donos decidiram fazer essa mudança, a liga aprovou, e assim acabou a era de Nova York, em que tinham 3 grandes times, e começou o beisebol não só na Califórnia, como na costa oeste inteira. Rapidamente, depois disso, o beisebol se expandiu por lá. Essa é uma história interessante porque gerou o que é hoje uma das maiores, se não a maior, rivalidade do beisebol, né? Os dois times que eram de Nova York, um se muda para Los Angeles, outro se muda para São Francisco, e aí vira essa rivalidade Dodgers-Giants, que hoje é talvez a segunda maior atrás de Yankees-Red Sox aí. E só para complementar, hoje em dia não tem mais nenhum grande time, né? Tem algum grande time em Nova York? Não conheço, não. Morreu. Você vê que no século XXI só tem um título que foi para a cidade de Nova York. O grandíssimo New York Mets. Esse é o verdadeiro time da cidade de Nova York. Exatamente. Eu gosto do Hora Bolas é que a gente só malha os times que ninguém pode se defender, né? Mas isso começou a tendência da liga de sempre recolocar times nas cidades que perdem times. Isso começou em 62 com o New York Mets, que trouxe um time de volta para Nova York. Inclusive, o New York Mets é azul e laranja, exatamente como homenagem aos originais. É o azul do Dodgers e o laranja do Giants. Ó, Na verdade, também, né? As cores da cidade de Nova York são azul e laranja, as cores oficiais da cidade. Essa eu não sabia. Talvez até por isso as cores dos times fossem azul e laranja antes. Faz muito sentido. New York Knicks também tem as mesmas cores do Mets por causa disso. verdade. Faz bastante sentido. E o Islanders, o New York Islanders, do hockey, também é azul e laranja. Na sequência, em 1960, o Washington Senators se muda para Minnesota. Só que a liga não queria perder um time na cidade de Washington. Então, em 61, no ano seguinte, criou o novo Washington Senators. E junto com ele criou o Los Angeles Angels. Você vê como a mudança dos times para a Califórnia já teve sucesso. Em 65, tivemos a primeira mudança de um time que já tinha se mudado. O Milwaukee Braves, que era o Boston Braves, foi para Atlanta. E 2 anos depois, o Kansas City Athletics, que no início era o Philadelphia Athletics, foi para Oakland. Questão aí de 10 anos, a gente saiu de nenhum time na Califórnia para 4 times na Califórnia, é isso? Exatamente. De 57 até 67, que mostra o quão bem sucedido isso foi. É até estranho a gente pensar hoje em dia, né? A costa oeste sem times de beisebol. Com certeza. Quando o Athletics chegou em Oakland, o Giants aceitou isso com uma condição, a de que ele fosse sempre o único time do lado oeste da Baía de São Francisco. Pra quem não sabe, né? As duas cidades ficam postas uma a outra ali da Bahia. E aí Oakland tentou se mudar algumas vezes já para mais perto de São Francisco, tentou ir para San José, que é o sul de São Francisco, mas o Giants sempre barra por causa desse acordo inicial. Essas duas mudanças, a do Braves e do Athletics, continuou essa tendência que eu citei de você sempre repor o time na cidade. No caso de Milwaukee Braves, em 70, ou seja, 5 anos depois, começou o Milwaukee Brewers, e em Kansas, em 69, o Kansas City Royals. Aliás, em 69 foi criado também o Seattle Pilots. Só que o Seattle Pilots foi tão ruim que no ano seguinte ele já se mudou para Milwaukee. Esse sim é o Milwaukee Brewers. Mas, novamente, a liga queria um time em Seattle. Então, em 77, 8 anos depois, Seattle Mariners. A última mudança dessa grande fase de mudança foi em 71, quando o segundo Washington Senators, aquele que tinha sido criado para repor o primeiro, que foi para Minnesota, ele decidiu se mudar para Dallas, virou o Texas Rangers. E acho que depois de 2 fracassos, a liga desistiu por um bom tempo de ter um time na capital. Perceberam que aquilo ali não estava dando certo mesmo, né? E aí a última mudança da Major League Baseball, e talvez a mais polêmica hoje em dia, é a do Montreal Expos, em 2004. O time de Montreal que ficou 36 anos lá. E por grande parte da sua história, ele não era um time bem sucedido. Só que no início dos anos 90, o Expos tinha finalmente conseguido montar um time bom, um time novo, jovem. E o time liderava a liga, tinha 74 vitórias, 40 derrotas só, até que a liga entrou em greve. A temporada não acabou, foi interrompida. Com isso, a melhor chance da história do Expos de ter um título não existiu. Em 95, o time que já tinha problemas de dinheiro não conseguiu se manter aquele time inteiro ali. E aí, em 2004, acabou se mudando. Foi para Washington. Finalmente, a cidade sentia que estava pronto para receber um time e virou o Nationals, que tem feito agora muito sucesso. Foi campeão no ano passado, né? Ganhou o seu primeiro título de World Series em 2019. Assim acaba aí a história de mudanças da Major League Baseball. Falando agora da NHL, que é a liga de hóquei, a NHL é uma das ligas assim mais tradicionais, né, dos esportes norte-americanos.
originalmente começou em 1917, e aí no começo tinham várias ligas que existiam ao mesmo tempo e diferentes times que existiam tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Desses times que existiam principalmente no início do século XX, acabaram falindo durante ou a Depressão de 1930 ou durante a guerra, na verdade durante os dois períodos de guerra, né, de 14 a 18 e depois da Segunda Guerra Mundial. A NHL, como a gente vê hoje, começou mesmo em 1942, 43, que são os famosos Original Six, os 6 originais, que nem o pessoal chama nos Estados Unidos, que foram os 6 times que fundaram a NHL que a gente conhece hoje. Esses 6 times são o Boston Bruins, o New York Rangers, o Detroit Red Wings, o Chicago Blackhawks e os 2 do Canadá, que eram o Montreal Canadiens, ou Canadiens, que nem o pessoal fala lá em Montreal, e o Toronto Maple Leafs. Todos esses times existem até hoje. E, na verdade, a liga ficou só com esses 6 times de 42 até 1967, 68. Ou seja, 25 anos. E aí, em 67, eles decidiram expandir e trouxeram mais 6 times, o que são chamados os Second Six, para subir o número de times a 12. Los Angeles Kings, o Minnesota North Stars, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, o Oakland Seals, o Philadelphia Flyers, que existe até hoje, o Pittsburgh Penguins e o St. Louis Blues, que também existe até hoje. E aí vem aqui o nosso primeiro caso de time que deixou de existir. Só teve um time que fechou as portas depois da fundação da NHL pelos Original Six. O Oakland Seals, que foi um desses primeiros 6 times de expansão aí, muda de nome e vira o California Golden Seals, as Focas Douradas da Califórnia. Muito maneiro o nome. As Focas Douradas? É? Que ficam em Oakland até 1976, quando elas se mudam para Cleveland. E aí viram os Cleveland Barons, são os Barões de Cleveland. E os Barões de Cleveland, na verdade, só dura 2 anos. E aí o time fecha as portas, se junta com o Minnesota North Stars, e uma grande parte da organização do Cleveland Barons vira a organização do Minnesota North Stars, até o próprio dono do Cleveland Barons vira o principal dono do Minnesota North Stars. Durante os anos 70, a NHL começou a expandir bastante, né? Como eu falei, eles eram apenas 6 times, aí depois foram para 12, até que no final do ano 70, na temporada de 78 e 79, a liga já tinha 21 times. E muitos desses times que foram criados aí na década de 70 eram times que ficavam no Canadá. O mercado do hockey no Canadá é gigantesco, né? Sem dúvida é o maior esporte do país, então muitos desses times eram canadenses. O que a gente viu muito, especialmente aí na década de 90, foram que muitos desses times do Canadá começaram a se relocar de volta para os Estados Unidos. Algumas das mudanças mais famosas são o Quebec Nordiques, se muda em 95 para Denver e vira o Colorado Avalanche. Outra mudança interessante foi a mudança do Winnipeg Jets para Phoenix em 96, para virar o Arizona Coyotes, que depois mudou para Phoenix Coyotes e voltou para Arizona Coyotes. Em termos de cidade, algumas das mudanças interessantes. Primeiro, Atlanta, que em 2 ocasiões a NHL tentou criar um mercado para hockey em Atlanta. Primeiro foi o Atlanta Flames, que foi criado em 1972, uma das primeiras expansões aí da NHL, mas que acabou se mudando em 1980 para Calgary, e hoje é o Calgary Flames. Sendo sincero, assim, ninguém sabe muito bem onde é que fica Calgary, mas é um time que tem uma torcida bem fanática. Depois, de novo, em 1999, foi o Atlanta Thrashers. O Thrashers é um pássaro. É o pássaro símbolo do estado da Geórgia, né? Vamos falar que também que é o passarinho, não é aquela águia, né? E tem um trocadilho aí também, né? Nos Estados Unidos, quando você trash alguém, significa que você está destruindo, você está desmoralizando o outro time. Durou apenas 12 anos lá em Atlanta e se mudou em 2011 para virar um novo Winnipeg Jets. Winnipeg, que tinha perdido a sua franquia em 96, recuperou o time em 2011. Tem sido até uma certa tendência aí nos últimos anos, né, do mercado canadense tá voltando a ganhar bastante força para ter novos times. E aí a última coisa da NHL são as novas expansões.
Uma das últimas expansões que houve aqui na NHL foi o Las Vegas, ou Vegas Golden Knights, que é um time completamente novo. Ganhou esse nome, que foi até um nome que nem todo mundo gostou muito. E aí, com isso, a liga fechou 31 times. É um número meio estranho, porque uma conferência fica com mais time do que outra. Para dividir as divisões sempre fica meio complicado. Tá vindo o 32º time na liga, é um time em Seattle. Seattle, que fica ali na fronteira com o Canadá, fica bem perto de Vancouver, que tem time, né? Vai, Canucks. É um time que, na minha opinião, tem tudo para dar certo. E eu achei bem legal essa ideia da NHL expandir para Seattle. Sempre um grande momento, né? Um time novo. E pra gente que é viciado em uniformes, nomes e logos dos times norte-americanos, aí já começa aquela discussão se vai ser legal, se vai ser mal feito. O que você pode já adiantar aí? Justamente. Até, pelo menos, a gravação desse podcast, o pessoal que está organizando a nova franquia lá em Seattle ainda não deu nenhuma dica ou falou nada sobre qual vai ser o nome ou as cores dessa nova franquia. Então tem muita especulação, até por algumas coisas que o pessoal vai soltando no Twitter, não sei o quê. Então, para resumir aqui, tem 2 nomes que estão ganhando bastante força. O primeiro deles é Seattle Kraken. Os Krakens, ou talvez o Kraken de Seattle. Porque se fossem vários Kraken, seria roubo, né? Seria desigual. Né? Um Kraken já é perigoso o suficiente. Além do que, o Kraken é uma criatura mítica, então só tem um. Não pode ter vários. Verdade, verdade. É no singular. Esse é o nome que está com maior chance agora, o Seattle Kraken. E o que eu acho interessante é que o pessoal já está bolando ideias para nome da torcida. A torcida se chamaria Crackhead. É uma gíria nos Estados Unidos que é o pessoal que usa crack, a droga crack. Então, se você usa crack, você é um crackhead. Os cracudos. Os cracudos. São os cracudos de Seattle. Esse é o nome da torcida. Olha, eu já provei. A torcida e o nome do time, não a substância. Tá aprovado. Né? Dando aqui o meu voto de sim para aprovar o Seattle Kraken. Eu gostei do nome. Já tem o apoio de todo mundo, né? Então, uma outra possibilidade que está com bastante chance é o Seattle Sockeyes. Ainda bem que não tem rebaixamento na NHL. Seattle só cai. O Seattle só cai. Tá certo, tá certo. Sockeye, para quem não sabe, como eu não sabia antes de gravar esse podcast, é um peixe. É um tipo de salmão bastante comum lá na região de Seattle. O que venceria uma batalha? Um peixe? Um Kraken? Pra mim já tá definido. É pra ser diferente, né? A maioria dos times aí que a gente falou, eles têm nomes de passarinhos extremamente não intimidadores, então você bota um peixinho, né? Pois é, mas quem que come peixe? Pássaro. Pássaro come peixe. Pássaro não come Kraken. Pô, é outro problema. Perde pro Kraken, perde pro pássaro. Verdade. E o Kraken, né? Vamos aqui concordar que o Kraken come tudo. Comeria peixe, pássaro, humano, jogador de hóquei do time. Destrói até o ginásio, se precisar. Quem poderia ganhar do Kraken? Talvez o New Jersey Devils. É verdade. Ou o Tampa Bay Lightning, né? O relâmpago contra o Kraken. Vai que você eletrifica a água, dá um choque no Kraken. Vale um episódio só dos confrontos entre os mascotes. Só da batalha. Boa. Discussões impossíveis. Importantíssimas pro futuro da humanidade também. Exato. Essenciais. Seattle já tem 2 times que são azul e verde. E o Vancouver, como você falou, fica ali perto. O Vancouver Canucks do Canadá também é um time azul e verde. Então, gostaria que não fosse azul e verde o Seattle Kraken, embora acho que fosse combinar. Vamos ver se muda um pouco de cor. Embora não tenha cor, a maioria dos logos que são jogados aí na internet, como especulação, eles são azul e verde, né? Exatamente por isso. Mas o site da NHL para Seattle tá em vermelho e branco, com detalhes em azul bebê. Tem um pouco de especulação sobre isso, porque o vermelho, que talvez a gente possa até jogar no Instagram depois se vocês quiserem ver, ou então se vocês procurarem aí na internet, o vermelho do site aí de Seattle, na verdade, é um vermelho meio rosa, e você poderia até dizer que é um vermelho meio salmão. Olha lá! Um vermelho talvez meio Sockeye, não sei. Então, assim, tem uma certa especulação que essa escolha de cor talvez seja uma indicação de que a franquia iria com o nome Sockeye. Interessante. Entrei aqui exatamente para ver agora no nhl.com/Seattle, que já é um site do futuro time, né? E realmente essa cor aqui tá com cara de salmão. Então um indício ruim aí pros fãs do Kraken, eu já tô triste.
Pra quem gosta de craque, né? Pros cracudos, não foi uma boa notícia. Inclusive, você pode dizer aí que, né, o site tem o tom azul bebê, que é da água, né, o salmão rosinha na água azul ali. Mas aí também começa a forçar. Eu acho que o Sokai já tá confirmado, infelizmente, aí. Mal podemos esperar pelo mascote salmãozinho ali, né? Para bolas também é a análise de cores. Depois da revelação do Henrique que a cor era uma cor azul parecida com cor de água, realmente aí não tem mais discussão sobre. Não tem como fugir do Sokai. Seja Sokai ou seja Kraken, embora eu prefira Kraken, vou falar aqui que já sou o primeiro fã do novo time de Seattle só por causa desse episódio aqui do podcast. Olha aí, já temos uma torcida no Brasil, hein? Já que a gente já começou a falar aqui um pouco de diferentes logos e cores aqui, a gente passa para o nosso próximo bloco. Coleção Hora Bolas. Nesse bloco, então, a gente vai falar um pouco sobre logos e cores e uniformes dos times que não existem mais em todas as ligas, né? Vou passar a bola aqui para o Filó, deixar ele começar. Da NFL aqui a gente escolheu o Houston Oilers, que depois, durante um curto período, virou o Tennessee Oilers e hoje em dia é o Tennessee Titans. Tinha um logo bem legal, que era uma torre da plataforma de petróleo, né, da extração de petróleo que tinha ali em Houston. Era um time que tinha tudo a ver com a região, com a cidade. Era azul claro e vermelho, então vocês podem conferir também no nosso Instagram. A gente vai botar a foto do logo lá para vocês verem. E aí talvez o logo mais famoso que deixou de existir seja o do Seattle Supersonics, né, que eu falei um pouco quando eu falei da NBA. O Seattle Supersonics existiu aí de 67 até 2008. Até hoje você vê muita gente usando as cores e o símbolo do Seattle Supersonics. Ele chama Supersonics, por sinal, porque tem aquela famosa Space Needle lá em Seattle, que é uma torre de... Mas é uma torre de observação, Henrique, é isso? Até onde eu saiba, é uma torre de observação, sim. O monumento acho que mais famoso da cidade, né? É, exatamente. É o que mais aparece no Skyline e tal. Isso. Aí as cores do time eram amarelo e verde, bem parecido com o que é o Green Bay Packers hoje, em termos de cores. Em termos de tons, né? Em termos de tons, é. O uniforme era aquele uniforme verde, a cor de fora era verde, jogava de branco em casa. Até por isso fazia bastante sucesso aqui no Brasil, né? Por ser verde e amarelo. Também tinha alguns jogadores na época que faziam sucesso. Antigamente a gente via bastante gente com camisa dos Seattle Supersonics por aqui. Passando para a Major League Baseball agora, a Major League tem vários times tradicionais que já mudaram várias vezes de logo e uniforme, até de cor. Mas vou falar aqui do único time que mudou o significado do nome do time sem mudar o próprio nome. O Tampa Bay começou como Tampa Bay Devil Rays e agora é o Tampa Bay Rays. Ele era o Devil Ray, que é a arraia gigante, a arraia diabo. É um tipo de arraia. E era o logo do time. O logo do time tinha o desenho da arraia passando. No uniforme tinha tons de preto e de verde, com a arraia passando embaixo do nome Rays. Até que em 2008 eles decidiram mudar a cara do time, tiraram o Devil do nome, e o símbolo, em vez de ser uma raia, virou um raio. Você olha o logo do time agora, tem só um brilhozinho, como se fosse uma faísca em amarelo. Então o time praticamente continuou o mesmo, mudou as cores, agora ele é azul e branco, em vez de preto e verde. Só tirou o Devil. E bem, o nome é praticamente o mesmo, mas o significado agora é totalmente diferente. É interessante. E aí, aqui, para fechar com a NHL também é outra que tem alguns logos clássicos aí que você, apesar dos times não existirem mais hoje em dia, você ainda vê um pouco. Um deles é o símbolo do Quebec Nordiques, que eu falei durante a parte da NHL. Era o time da cidade de Quebec, no Canadá, e que tem até as cores e os tons bem parecido com o do Houston Oilers, que o Filó falou aí antes. A gente vai botar também o logo aí no nosso Instagram. Mas é um logo que ficou bastante famoso, até existem boatos aí, pedidos de que o Quebec Nordiques volte a existir, até porque esse era um dos logos mais o pessoal mais gostava, em geral, da NHL. Outro logo famoso é o do Minnesota North Stars, que hoje é o Dallas Stars, né? Mas que o símbolo antigo era um símbolo até interessante, porque chama as Estrelas do Norte. Também a gente vai botando aí no nosso Instagram. Mas era um N, e no final do N, eles botam uma seta para cima, apontando para a estrela, como se fosse a Estrela do Norte, que, para quem não está familiarizado aí com o hemisfério norte, a North Stars, ou a Estrela do Norte, é o equivalente ao Cruzeiro do Sul, estrela que era usada pelos navegadores para se orientar durante a noite. Então, por isso que o time também tem esse nome, e por Minnesota ser uma cidade que fica no norte dos Estados Unidos. É bem legal mesmo.
Olha aí, Hora Bolas também é astronomia e navegação. Com um toque de geografia. Somos versáteis. Mas então, com isso, gente, a gente fecha aqui o segundo episódio. Vai lá, curte a gente lá no Instagram. O Instagram é horabolaspod, com H e pod, P-O-D. Pra ver os logos também, né? A parte mais legal. Com certeza. Segue a gente aí nas diferentes mídias que você usa para ouvir os seus podcasts. Também a gente está no YouTube. Se você quiser seguir a gente no YouTube, você seguir a gente aí realmente faz uma diferença muito grande aqui pra gente. Pedir também para, se vocês tiverem aí qualquer sugestão de assunto, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale aí, bote aí nos comentários, ou então se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, o e-mail é horabolaspod@gmail.com, horabolaspod@gmail.com. Beleza, galera? Abraço então. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.